Tarde, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Bem, estamos iniciando agora a nossa unidade 4. A unidade 4, nós vamos dividi-la em duas partes, tá? Então, o tema da unidade 4 é a formação das monarquias nacionais, tá? Então, na parte 1, nós vamos ver a formação e na parte 2, nós vamos ver as monarquias nacionais já formadas. Muito bem. Então, nós vamos ver o que levou à formação das monarquias nacionais. Vai ser a crise da sociedade feudal. Nós vimos que a Baixa Idade Média, que vai do século XIV ao século XV, foram marcados por uma série de problemas e dificuldades. Crise econômica, a peste negra e uma série de guerras. A crise econômica vai levar ao quê? A um declínio da agricultura. Por que isso? No final do século XIII, a agricultura chega ao seu limite, porque as terras cultiváveis estão exaustas, não produzem mais. E os nobres não querem que continuem derrubando as florestas para abrir novos campos, porque eles querem manter as florestas como sua área de lazer, que é aí que eles caçam e etc. e tal. Por isso, as terras de boa qualidade tornam-se raras. Com isso, a produtividade é cada vez pior. Além do mais, nós vamos ter outros problemas, como climáticos, chuvas constantes num determinado ano e, em outro período, secas prolongadas. Isso vai fazer com que a produção agrícola fique difícil. Além do mais, nós vamos ter nesse período uma série de grandes guerras, entre elas a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Isso vai trazer uma devastação total, tá? Então, alguns dos problemas. Então, nós vamos verificar que a perda das colheitas ou a diminuição do alimento vai trazer o quê? A fome e a desnutrição. Com essa desnutrição, nós vamos perceber que a sociedade europeia está cada vez mais enfraquecida. E aí vai chegar na Europa uma peste, a peste negra, mais ou menos como a nossa Covid, tá? Que vai fazer uma devastação total, tá? E vai pegar uma população totalmente enfraquecida que se torna fácil vítima dessa doença. A moléstia ela vai se espalhar rapidamente e vai ocasionar uma epidemia, mais ou menos como a nossa Covid, lembra? Tá? O que nós estamos vivendo agora. Então, nós calculamos que 1/3 da população europeia tenha morrido. Ora, isso para a época foi terrível. Diminuindo a população, diminui a mão de obra e, com isso, aumenta a fome, tá? Outro fator serão as guerras internas e as guerras externas. Guerras internas começam a pressão interna, porque os nobres querem continuar tendo luxo e ostentação, mas os camponeses não têm como pagar tantos impostos, e aí começam as revoltas camponesas, que estudaremos mais à frente, que serão as jaquires e as Watchiller, que serão revoltas camponesas por toda a Europa. Além do mais, nós teremos também as guerras externas, como a Guerra dos 100 Anos, as guerras dos 30 anos, que vai ser guerras religiosas. Com isso, nós vamos ter mais crise econômica. Diversas cidades foram saqueadas, inúmeras plantações totalmente devastadas, e isso vai provocar um desabastecimento total e o aumento dos preços. Com isso, a insegurança vai prejudicar o comércio. Olha só, não há tranquilidade para coisa nenhuma. A burguesia e os camponeses se revoltam contra a exploração da nobreza e a incapacidade dos reis de proteger esta população. É por isso que depois esta burguesia
vai começar a fortalecer os reis para formar monarquias fortes e se autoprotegerem, tá? Então, reis fortes podem proteger os camponeses e a burguesia dos abusos da nobreza. É basicamente essa a ideia. Bem, com isso, a burguesia passa a financiar os monarcas para enfrentar a nobreza feudal, e esta nobreza feudal apoia-se no rei para inventar ou enfrentar as revoltas camponesas, porque camponeses revoltados, vocês sabem, cabeça de nobre vai rolar. Isso eles não querem de jeito nenhum. Outras formas de organização que vão acontecer no período vai ser tanto no trabalho rural quanto na área urbana. Bem, depois das guerras, depois da peste negra, a agricultura começa a ser reconstituída. E aí começo a pensar em novas áreas de terras serão abertas, e também nesse momento começa a se pensar em novas técnicas agrícolas, como a adubação do solo, como a introdução de arados de metal e etc. e tal. Isso vai dar um grande impulso na agricultura. Ora, se eu tenho agora alimento sobrando, significa que eu vou vender o excedente da minha produção. Então, o comércio também começa a ganhar um novo impulso. O trabalho rural e o trabalho urbano vai se reorganizando, tá? Nas cidades, nós vamos ver que essa reorganização vai ser através das guildas. Guildas são associações de artesãos que têm uma estrutura bem rígida, professores e aprendizes. Os aprendizes se chamam oficiais, por que oficial? Que está aprendendo um ofício. Essas guildas vão ser importantes porque elas vão estabelecer o quê? Jornada de trabalho, preço do produto e conseguem melhorar o artesanato. Bem, artesãos vão se especializar e vão conseguir produzir mais por um preço menor. Com isso, vão ter produtos para vender. Isso vai auxiliar também no comércio. O comércio vai formar, posteriormente, nós veremos que serão as ligas, mas isso é um assunto para outra aula. Bem, moçada, até a próxima aula. Beijos!